Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24. Antes de nós darmos continuidade então à nossa série, a gente vai continuar hoje a série no livro de 1 Samuel, chegando agora num dos capítulos do livro que talvez seja um dos mais conhecidos depois da história de Davi e Golias, quando Deus dá a oportunidade de Davi matar Saul, mas Davi escolhe poupar a vida de Saul. E eu quero estudar esse capítulo junto com você, meditando no que Deus tem para nos ensinar, a partir dessas histórias que foram deixadas por Deus para nos ensinar e para guiar as nossas vidas. Antes de ler o texto, eu quero começar fazendo uma introdução aqui de duas coisas que eu estava pensando, e dois aspectos que essa semana eu estava pensando sobre a nossa cultura, que tem a ver com o texto que nós vamos ler. Eu não sei se você já percebeu isso, mas nós vivemos em uma cultura que exalta a rebeldia. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso na internet, e sabe uma coisa que me chamou a atenção? Se você escrever no Google, rebeldia, ou alguma coisa relacionada a isso, a maioria das coisas que vão aparecer, não é falando da rebeldia como uma coisa ruim, mas é falando da rebeldia como uma coisa boa, e como sinônimo de liberdade. E até uma imagem que eu encontrei aí pesquisando essa semana, que eu acho que, se eu não me engano, é um livro, Semear a rebeldia, colher a liberdade. A ideia é o seguinte: o que é uma pessoa verdadeiramente livre? Porque o que é ser rebelde, né? É a pessoa que não se submete a nada e nem ninguém. É que não se submete a autoridades, é que não respeita ninguém, é que ela só faz aquilo que ela acha que ela tem que fazer. Isso é ser uma pessoa rebelde. E na perspectiva da nossa cultura, a rebeldia é uma coisa boa. Só dá para ser verdadeiramente livre se você for um rebelde. E isso é uma coisa que é muito fácil da gente ver. A geração atual, os adolescentes, os jovens da nossa cultura, e eu me incluo dentro disso, porque eu ainda sou jovem, é uma geração que normalmente pensa, isso aí não é só jovem não, pessoa mais velha também, mas normalmente pensa que os meus pais, os meus líderes, os meus chefes, os meus pastores, os meus governantes, eles são todos ultrapassados e não sabem quase nada da vida. Sou eu, que no auge dos meus 20 anos, sei o que é vida. Essa é a nossa geração. Uma geração altamente rebelde. E isso daí não é só jovem e adolescente, não. É pessoa de 40 anos, 50 anos. Uma geração que tem no seu coração essa questão da rebeldia e essa questão de não se submeter a outras coisas, a não ser que eu concorde com tudo. Essa é a nossa geração. E uma outra coisa aqui, um outro aspecto da nossa cultura, que eu estava meditando e tem a ver com o texto que nós vamos ler, é que nós vivemos em uma cultura que vai sempre olhar para perdão como uma fraqueza. Eu não sei se você percebe isso, mas uma fala que é até comum. Comigo é assim: falou, ouviu, bateu, levou. Essa é a nossa cultura. E normalmente na nossa cultura, uma pessoa que ouve, é ofendida e fica quieta, ele é um fraco. É uma pessoa que está fazendo papel de bobo. É uma pessoa que, eu tenho que me defender, isso é injustiça. E comigo é assim: eu não vou baixar a cabeça para ninguém, eu não vou ser bobo de ninguém, eu não vou ficar engolindo nada. Nós vivemos em uma cultura altamente rebelde e altamente vingativa. E tem até musiquinha gospel. Lembra da Sabor de Mel? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai me ver lá em cima. Vingança gospel. Tem até isso, gente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque 1 Samuel 24 vai ensinar basicamente, essa é uma ilustração da seguinte verdade bíblica que nós já lemos aqui no culto. Nós vencemos o mal não com o mal, mas Deus nos chama a vencer o mal com o bem. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã a partir desse texto. Antes de nós lermos o texto, só relembrando aqui o contexto. 1 Samuel 23, a gente viu isso semana passada. Deus ordena Davi para uma batalha, lá na cidade de Keila, contra os filisteus. E isso coloca Davi em maus lençóis. E ele vai para lá, Saul fica sabendo que ele vai para lá e quer ir lá matar ele. Davi é traído pelos habitantes da cidade, sai fugido. Aí ele vai para um outro lugar e os habitantes daquele lugar também traem Davi, entregam ele. E Saul vai ao encontro de Davi. Quando ele está para capturar Davi, para matá-lo, chega uma notícia de que os filisteus estavam atacando lá em outro lugar. Saul tem que abandonar a empreitada ali contra Davi e ir lá salvar a cidade dos filisteus. Deuteronômio 24 vai dizer o seguinte: o que aconteceu depois que Saul foi lá, atacou os filisteus,
e livrou dos filisteus. O que ele fez exatamente depois? Esse texto é a continuação dessa história. Lembre-se, olha o contexto. Ele estava para pegar Davi, e lembre-se, Davi é inocente, Davi não fez nada contra ele. O ponto é que Davi se destacou como um grande soldado, o pessoal começou a olhar para Davi como um grande líder, Saul começou a se sentir ameaçado, e agora ele quer matar Davi por inveja. Davi não fez nada. Quando ele está para pegar Davi, Deus o livra, mandando os filisteus lá. Ele sai de lá e vai defender a nação de Israel dos filisteus. Logo que acaba isso, o que Saul faz? É o texto que nós vamos ler agora, 1 Samuel 24, a palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler todo esse capítulo com os irmãos. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao enlaço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou, e sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa contra o meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saindo da caverna gritou a Saul dizendo, ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E disse Davi a Saul, por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo. Mas eu o poupei porque disse, não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é um ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, o meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa e me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse, é essa a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi, você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora, tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus queridos, esse texto, ele começa mostrando para nós um encontro providencial. Um encontro que não foi planejado por homens, mas foi planejado pela providência de Deus. O texto começa dizendo que logo que Saul sai da batalha com os filisteus, logo em seguida ele se volta e vai atrás de Davi. E aqui a gente percebe como Saul está obstinado para matar Davi. Meus queridos, uma pessoa que acaba de sair de uma guerra, ele está cansado. Mas é o seguinte, terminou a guerra, Saul chama os seus melhores homens, junta suas tropas e fala, bora contra Davi. Não vamos descansar não. Sai daqui direto lá para onde Davi estava, vamos continuar procurando ele lá, porque esse homem não vai me escapar não.
Então ele convoca a tropa de elite dele, o BOPE lá daquela época, e vai todo mundo então na direção de Davi, procurando Davi. O texto diz que eles chegaram numa região montanhosa, que é a região de En-Gedi, que é uma região montanhosa e fértil no meio do deserto. Então, é um lugar mais ou menos desértico ali, mas ali naquele miolo tem um lugar que é como se fosse um oásis no meio do deserto, que essa é essa região, que tem água, e aí ele fala que tinha ali alguns currais, alguma criação de bodes, cabras selvagens, enfim, tinha vida ali naquele lugar, e eles param ali então para fazer acampamento e descansar. E aqui é interessante porque se você for a Israel, até hoje tem essa região, e você vai ver como é uma região bonita, como é uma região, é um oásis no meio do deserto de fato. E o texto vai dizer que então, pela providência de Deus, Saul tem uma dor de barriga. E ele sai do acampamento e procura uma caverna para fazer as suas necessidades. E aqui, Deuteronômio 23:12, era uma regra que você não poderia fazer isso no acampamento. Você tinha que sair do acampamento para fazer suas necessidades. Então Saul sai do acampamento e procura uma das cavernas daquela região. E aqui tem uma foto. Essa daqui é a região de En-Gedi hoje. Isso daqui é uma foto de hoje em dia. Você pode ver que tem vários buracos ali na montanha. Porque de fato ali é uma região com muitas cavernas. Tem dezenas de cavernas ali. E então Saul escolhe uma caverna e entra naquela caverna para fazer as suas necessidades. Só que qual que é a caverna que ele escolhe para entrar? Justo a caverna que Davi estava escondido com os seus 600 homens. E aqui, gente, percebe, não era uma grutinha não, porque se Davi estava lá escondido com 600 homens, era uma caverna mesmo, era um negócio assim, que ia longe para dentro da montanha. Davi tinha passado por aquela região, entrado, não sei se ele ouviu que Saul está voltando, vamos esconder aqui, vamos entrar na caverna aí, vamos esconder aí. Mas ele entra com seus 600 homens e está lá quietinho. De repente, eles estão lá no fundo da caverna, tudo escuro, imagina essa cena. Ele começa a ouvir um barulho de alguém entrando. Daqui a pouco ele começa a sentir um cheiro. Aí ele fala, rapaz, que negócio é esse? E aí você imagina essa cena, porque pela previdência de Deus, Saul entra bem na caverna que Davi estava. Imagina essa cena. E imagina essa cena, porque é o seguinte, se Saul entrou lá para fazer as necessidades dele, com certeza ele estava de frente para a caverna, para a entrada da caverna, para ele ver se tinha alguém chegando, tinha alguém saindo. Imagina isso, ele está completamente vulnerável, de costas para o fundo, e lá no fundo, quem que está lá? Davi e os seus 600 homens. Gente, isso daqui é tão impensável, é tão improvável disso ter acontecido, que qual que é a conclusão que os homens de Davi chegam? Eles olham para Davi e falam, Davi, isso daí é Deus, rapaz. É hoje. Deus não tinha dito que ele ia entregar os seus inimigos nas suas mãos, Davi? Deus está fazendo isso. Porque como Saul estava fazendo suas necessidades, ele estava desacompanhado. Ele estava sozinho. Davi não teria outra oportunidade como essa. Na verdade, ele terá. Mas era uma coisa impensável de acontecer. E a conclusão deles é Deus abençoando você. Vai lá, Davi, chegou a sua hora. Brilha, meu filho. É Deus. E o texto vai dizer que então Davi sorrateiramente chega perto de Saul, ele está de costas, Saul, com a sua espada, e eu imagino os soldados lá, é agora, todo mundo torcendo, é agora que ele arranca a cabeça desse homem aí. Só que ao invés de arrancar a cabeça, Davi vai lá e só corta um pedacinho do manto real de Saul, e volta, para a decepção dos seus soldados, eu imagino. Ele vai até lá e corta só um pedacinho do manto de Saul. Só que não pensem vocês que isso é pouca coisa. Porque o próprio texto vai dizer que quando Davi faz isso, o coração dele pesa. Muito provavelmente porque, se os irmãos que estão aqui há mais tempo acompanhando a série, vão se lembrar que lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Samuel fala com Davi, com Saul, repreende Saul, Saul agarra no manto de Samuel, puxa e rasga o manto de Samuel, Samuel diz para ele o seguinte, da mesma forma, Deus está rasgando o reino das suas mãos e entregando para outro. Provavelmente Davi pensou nisso, nesse momento. E por isso o coração dele pesa, porque ele começa a pensar o seguinte, o que eu estou fazendo é querer tomar à força aquilo que Deus falou que vai me dar. E é interessante porque a partir desse momento, que pesa o coração de Davi, Davi adota uma postura, que é a postura que ele vai sustentar até o fim da vida de Saul.
Sabe qual é essa postura? Verso 6 ele diz o seguinte: o Senhor me livre de fazer tal coisa contra o meu Senhor. Esse rei é um péssimo rei, mas ele é o meu rei. Que Deus me livre de fazer qualquer coisa contra ele. Isso é, que eu estenda a minha mão, pois ele é ungido do Senhor. Quem tinha colocado Saul como rei? Deus. Então, Davi está chegando à seguinte conclusão: Deus disse que eu serei o próximo rei, eu sei disso. Mas Deus colocou Saul lá, então quem vai tirar ele de lá vai ser Deus. Não sou eu que vou me colocar no lugar de Saul. O mesmo Deus que o colocou lá, é o Deus que vai me tirar e vai me colocar no momento certo. Que Deus me livre de querer fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Porque, embora ele seja um péssimo rei, ele ainda é o meu rei e ele ainda é ungido do Senhor. E aqui existe um contraste nítido entre Davi e Saul. Se você está acompanhando a nossa série aqui, você vai se lembrar que há 2 capítulos atrás, Saul manda matar 85 sacerdotes com as suas famílias. Os sacerdotes, eles também eram ungidos do Senhor. Saul manda matar 85 ungidos do Senhor inocentes. Mas Davi não levanta a mão contra o ungido do Senhor que tinha todos os motivos para morrer. E aí então, a partir do momento que Davi toma essa postura, ele começa a trabalhar para acalmar todo mundo. Gente, calma, gente, não é assim, porque tá lá todo mundo inflamado, querendo ir para cima de Saul. E Davi acalma todo mundo. Gente, não é assim que a gente lida com as coisas, não é fazendo com as nossas próprias mãos. Nós devemos confiar no nosso Deus, que é o Deus que governa sobre todas as coisas. Aqui eu quero fazer uma pausa na história para fazer uma aplicação para nós, que talvez seja uma das grandes aplicações e um dos grandes ensinos desse texto. Gente, uma das coisas principais que esse texto nos ensina é que Deus deseja que nós honremos e respeitemos as autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Talvez esse texto você já tenha ouvido aí na boca de muita gente, porque a verdade é que esse texto ele é muito mal utilizado em muitas igrejas por aí, essa ideia de, você não pode tocar no ungido do Senhor. Normalmente as pessoas usam isso, em que contexto? Se você questionar o líder, se o líder está errado, mas você falar que ele está errado, você está se levantando contra o ungido do Senhor, e você vai ser castigado pelo Senhor por causa disso. Então, só fazendo uma explicação aqui. O que não significa não toque no ungido do Senhor? Não significa que quem está numa posição de autoridade é inquestionável e incorrigível. Não significa que você não possa questionar os líderes que há na sua volta e usar as maneiras certas de fazer isso. Longe disso. Pelo contrário, olha só o que 1 Timóteo 5,20 vai dizer o seguinte: quanto aos presbíteros, e aqui ele está falando de presbíteros, que vivem em pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. A única autoridade última que existe é Deus, de acordo com a sua palavra. Então, o único que... A gente tem que julgar todos à luz da palavra de Deus. Então, aqui eu só estou, primeiro, desconstruindo uma ideia, que é a ideia de que quem está em posição de autoridade é inquestionável, pode fazer o que quiser, e se você se voltar contra ele, você está se voltando contra Deus. Não, porque se ele estiver fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa que está contrária à palavra, quem está contra Deus é ele. E isso precisa ser exposto. Isso precisa ser repreendido. Então, isso não significa que nós não podemos questionar, até porque tem um texto bíblico falando o seguinte: questiona mesmo. Julga mesmo. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria falar. Quando um líder pecar, ele deve sim ser tocado. Não no sentido de você levantar sua espada contra ele, mas no sentido de ser repreendido, questionado. Mas o ponto também é como nós fazemos isso, né? Sempre com amor, com respeito, com mansidão. Então, não significa que você não possa questionar lideranças. Mas o que significa a ideia de não tocar no ungido do Senhor? Significa que nós devemos respeitar e honrar as autoridades que Deus instituiu na nossa vida, mesmo que elas sejam péssimas. Gente, dificilmente nós teremos algum líder nas nossas vidas pior do que Saul foi para Davi. Mas Davi, ele está entendendo o que Deus quer de mim. Ele é o rei. Ele é o rei do meu país. E aqui quando a gente fala de líderes, a gente está falando de quem? Aí você pode colocar vários nessa conta. Você pode colocar os nossos governantes. Difícil, né? Mas não é pior que Saul, não.
Acho que nenhum nunca tentou te matar. Não diretamente. Mas você pode colocar nessa conta os nossos governantes? Para você que tem seus pais vivos, você pode colocar nessa conta os seus pais? Para você que é casado, mulher, você pode colocar nessa conta o seu marido, que é uma liderança que Deus estabelece sobre a sua vida. Para você que mora com os seus pais. Para você que trabalha e tem um chefe, o seu chefe. Tudo isso são lideranças que Deus coloca em nossas vidas. Claro que cada liderança tem a sua esfera de atuação. Na igreja a gente tem o contexto de pastores, presbíteros, oficiais da igreja. Tudo isso são autoridades que Deus colocou em nossas vidas. E como eu disse, cada um tem a sua esfera de atuação. Existem alguns limites. Por exemplo, se o marido bate na esposa, passou do limite. O que essa esposa deve fazer é ir para a delegacia e se você quiser me liga que eu vou junto com você. Porque isso está errado. O cara deve ser preso. Isso é crime. E isso não é desonrar os nossos líderes. Mas existem alguns limites impostos pelo próprio Deus que ele não pode passar. Então, mas isso não nos exime da responsabilidade de honrá-los, mesmo que eles sejam péssimos. Então, na prática, o que significa isso? O que nós não devemos fazer com relação aos líderes que Deus estabeleceu na nossa vida? Não ficar guardando mágoa, não ficar guardando ressentimento, não ficar querendo se vingar, não ficar tratando mal, não ficar falando mal, não ficar expondo. E às vezes a gente faz isso, gente. Eu não sei quantos aqui tiveram uma história de vida em que você foi criado numa família onde você guarda a mágoa dos seus pais. Porque não foi um ambiente saudável. E hoje você olha para trás e fala assim, nossa, como isso teve influências negativas na minha vida? Sabe o que eu desejo de você? Não é que você fique guardando mágoas, ressentimentos e remoendo isso. Até porque uma informação importantíssima para você é que na graça de Cristo há restauração. Independente da sua história de vida, independente de quem foi seus pais, independente de tudo, é possível viver sem que isso tenha influência negativa nenhuma na sua vida. Pela graça do Senhor Jesus. Existe perdão e renovo no Senhor para nós. E é por isso que o caminho não é ficar guardando mágoas, ressentido, falando mal. E assim por diante, mas o caminho, e a gente vê isso na vida de Davi, é um respeito e uma reverência externo e interno, e aqui eu quero enfatizar isso, externo e interno, porque às vezes a gente até honra as pessoas e respeita as pessoas externamente. É muito comum a gente fazer isso com os nossos pais. Eu respeito ele externamente. Eu não maltrato ele, etc. Mas no meu coração, eu não respeito ele. É você cultivar um coração de reverência interno, tratar bem, submeter-se ao que for legítimo. Se eu tenho líderes e eles estão colocando coisas que são legítimas, que não é pecado, submeter-se a isso, ter essas pessoas em autoestima, a gente já vai ver aqui. Mas como que Davi vai tratar Saul, gente? Em autoestima, ouvir os conselhos. Pensa assim, vamos supor que você tem um chefe, que tudo que ele fala, 98% do que ele fala não é legal. Mas se ele fala 1% legal, ouça o 1%. Isso é uma maneira de honrar as autoridades que Deus colocou na nossa vida. E aí a pergunta que eu faço para você é, quais são as autoridades que Deus colocou na sua vida? Pensa aí. E a outra pergunta é, você as tem respeitado e honrado? Gente, eu sei que isso daqui é um assunto difícil. Quando a gente fala de política no Brasil, isso daqui é difícil. Mas dependendo da sua história de vida, quando a gente fala de paz, isso daqui é muito difícil. Dependendo da sua família atual, quando você fala disso para maridos, isso é difícil. Mas essa é a vontade de Deus para nós. E a boa notícia é que, assim, energizado e capacitado pela graça de Deus, é possível viver assim. Eu acho que ninguém aqui tem algum líder pior do que Saul foi para Davi. É possível, com a graça do nosso Deus. E aqui uma palavra em especial para aqueles que estão aqui, são mais jovens, que fazem parte dessa cultura e dessa geração. Infelizmente, nós vivemos na época da cultura humana, onde mais as pessoas têm pregado uma rebeldia contra as autoridades. Isso daqui é uma capa de uma revista que eu já até trouxe aqui, se eu não me engano é de 2012. Onde você tinha uma reportagem nessa revista, época, da geração Eu Me Acho.
E aí, o que essa reportagem traz é o seguinte, que nós vivemos em uma geração onde os donos de empresa estão preocupados, porque os caras chegam para trabalhar com 20 e poucos anos, eles acham que eles sabem tudo, não conseguem se submeter a nenhuma liderança, e ficam extremamente frustrados com qualquer coisa que acontece. E vão parar em psiquiatra, em psicólogo e etc. São extremamente frágeis. E infelizmente, essa é a nossa geração. É uma geração que não valoriza e não dá ouvidos aos seus pais, aos seus avós, aos seus líderes, aos seus chefes. Gente, essa é a nossa geração extremamente orgulhosa, que acha que sabe tudo. E mais uma vez, quando eu era adolescente, eu olhava para os meus pais e pensava, tadinhos. Eu não vou falar nada, mas nada a ver isso daí. Nada a ver. O mundo mudou. Deixa eu te falar uma coisa. O que mudou no mundo é só a tecnologia. O ser humano continua sendo ser humano. Os problemas continuam sendo os mesmos. Continua tudo a mesma coisa. Só que nós vivemos em uma época onde a gente acha que a gente sabe mais que as gerações anteriores. E isso foi plantado no nosso coração, que tudo que tem mais de 50 anos é ultrapassado. Mentira! Mas nós vivemos essa geração. E sabe qual que é uma implicação disso, dessa nossa geração? É que tem crescido o número de desigrejados, que é as pessoas que falam o seguinte, eu não preciso nem de igreja, eu dou conta da minha vida. Para quê? Me submeter, estou fora. Eu me basto. Só que ao mesmo tempo que é uma geração extremamente orgulhosa, e desrespeitadora e rebelde, essa é a geração que tem construído famílias e sociedade mais frágil de toda a história da humanidade. Gente, é só você olhar para as famílias dessa geração, que você vai ver o atestado de falência. Para você que está aqui que é mais jovem, a gente não sabe, a gente está longe. A gente tem que aprender a ouvir, a respeitar, a se submeter, a aprender. Porque Deus colocou essas pessoas mais velhas, essas autoridades nas nossas vidas para nos ajudar na nossa caminhada. Para a glória de Deus e para o seu bem, honre as autoridades que Deus colocou na sua vida. E saiba que Deus usa isso para te amadurecer, mesmo que ela seja uma péssima autoridade. Porque Davi aqui está aprendendo também. Ao se submeter dessa forma, Davi está exercitando sua confiança no cuidado de Deus. O texto vai continuar, e voltando para o texto agora, mostrando então que depois de Davi cortar um pedacinho do manto, Saul sai da caverna e Davi vai conversar com Saul. Lembra? Saul está sozinho, então é o momento. Aquele é o momento onde não tinha perigo para Davi estar face a face com Saul. E o texto diz então que Davi sai da caverna, Saul sai da caverna, Davi vai atrás dele, e ele começa um diálogo com Saul, que é o diálogo mais longo que a gente tem relatado aqui na Bíblia. E é interessante porque nesse diálogo Davi está buscando reconciliação. Ele não fez nada, ele é a parte ofendida, mas ele está ativamente buscando a reconciliação, e eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro destaque que eu quero fazer, como Davi se dirige a Saul, com reverência, com respeito, e Davi honra Saul com muitas palavras. Olha algumas palavras que ele usa no texto, ele vai chamar Saul de meu rei, meu senhor, você é um ungido do Senhor, você é meu pai, e ele repete isso pelo menos 10 vezes nesse diálogo. Você percebe o tom de Davi, o tom de honra, o tom de reverência. Além disso, quando Davi sai para conversar com Saul, o texto diz que ele se ajoelha, rosto em terra, para falar com Saul. Bonito isso, né? O entendimento de que não é por quem ele é, mas é pela posição que Deus colocou ele. Eu o honro. Além disso, um outro destaque é que a iniciativa é de Davi, gente. Davi não está buscando retaliação, Davi está buscando reconciliação. Lindo isso. Um outro destaque é o discurso que Davi faz para Saul. Um discurso apaixonado, muito emocional e ao mesmo tempo muito preciso. E aqui eu quero destacar, vou passar rapidinho por isso, mas ele vai dizer o seguinte: primeiro, rei, você deve estar sendo mal orientado, você está dando ouvidos para as pessoas erradas. De certa forma é como se Davi tivesse, ele começa a conversa com isso, né? É como se Davi estivesse tirando a culpa de Saul. Saul, você está dando ouvido, você está ouvindo as pessoas que estão falando que eu sou inimigo seu, eu não sou. Aí ele continua falando o seguinte: olha, você viu, você viu com os seus próprios olhos que eu poderia ter te retalhado. Hoje Deus me entregou na sua mão, mas eu escolhi não fazer nada contra você. E você quer uma prova disso? Aí ele tira o pedaço do manto. Tá aqui, ó. Ao invés desse manto, poderia ter sido a sua cabeça aqui.
E ele tem uma prova material que a disposição de coração dele não era retaliação, mas era reconciliação. No verso 12 ele vai dizer o seguinte: mas eu confio, sabe por que eu não fiz isso? Porque eu confio no julgamento do Senhor, que o Senhor vingue a mim. Se for para alguém fazer alguma coisa, não vai ser eu, vai ser o Senhor, que ele me vingue. Davi continua dizendo o seguinte: e rei, eu já dei todas as evidências da minha lealdade. O que mais você quer que eu faça? Eu já provei e reprovei que eu sou leal ao Senhor, como seu servo. Verso 14 ele vai dizer: e não faz sentido todo esse esforço. Você está vendo como o rei de Israel está saindo atrás de uma pessoa. Quem sou eu? Sou um cão morto, uma pulga. Para que todo esse esforço para matar uma pessoa que é fiel a você? Não tem sentido isso, rei. E no verso 15 ele termina o discurso dele se entregando a Deus. Porque olha o que ele fala: que Deus seja o meu juiz, que Deus me examine, que Deus me defenda, que Deus me faça justiça e que Deus me livre de você. A minha confiança, eu me entrego nas mãos do Senhor. Eu não vou fazer as coisas com a minha mão, eu confio no Senhor e no julgamento do Senhor. E o texto vai terminar dizendo como que Saul responde a essa fala de Davi. E o texto vai dizer que essas palavras de Davi causam um grande impacto em Saul. E Saul começa a chorar desesperadamente. Ele fala: Davi, é você, meu filho? E se você está acompanhando aqui a nossa série, você vai se lembrar que já faz vários capítulos em que Saul não chama mais Davi de Davi. Ele chama Davi de filho de Jessé. Mas aqui ele chama Davi meu filho. Isso comove Saul de alguma forma. E ele chora desesperadamente e ele vai dizer o seguinte: Davi, você é mais justo do que eu. E aqui Saul está reconhecendo a inocência de Davi. De fato, você é leal. Você é um servo fiel. Não tem motivo eu estar fazendo tudo o que eu estou fazendo. Além disso, Saul fala: olha, eu estou impressionado porque o normal é pagar o mal com o mal, mas você não fez isso. Você poderia ter pagado o mal com o mal, mas você não fez isso. Pelo contrário, você pagou o mal com o bem. Verso 19, ele fala: que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de você. E no verso 20, é a primeira vez que Saul vai falar isso. Ele vai dizer: e olha, realmente você é o próximo rei de Israel, e o reino vai ficar firme na sua mão. Não tem jeito. É você mesmo. E com base nesse reconhecimento, Saul faz um pedido para Davi: jure para mim que quando você se tornar rei, você vai poupar minha família. Porque naquela época era muito comum isso. Quando você tinha a troca, subia um novo rei que era de outra dinastia, que era de outra família, ele matava toda a família do rei antigo para não sobrar nenhum descendente que queira pegar o trono. Então ele está falando: quando você se tornar rei, poupe a minha família. Davi responde jurando que vai poupar a família de Saul. E o texto vai terminar dizendo que cada um foi para o seu lado. E de fato, quando a gente continua lendo 1 Samuel e 2 Samuel, a gente vai ver que quando Davi vira rei, ele traz um dos filhos de Jonatas para viver com ele na corte, honra ele. Davi foi fiel aos juramentos que ele fez, inclusive depois que o rei morreu. E a história termina assim, com cada um indo para o seu lado. E aqui, gente, eu quero fazer mais duas aplicações para nós, para a gente fechar o entendimento desse texto. A primeira aplicação é que, aparentemente, nessa última parte da história, Saul está arrependido, não está? Parece que ele reconhece: de fato eu estou errado, de fato você é justo, de fato não tem sentido. É a primeira vez que a gente vê Saul com esse coração em toda a história. Mas quando a gente continua lendo a história, a gente vai ver que é só um momento. Saul não está de fato arrependido diante do Senhor, e aqui eu quero trazer uma aplicação para nós. Existe uma diferença bíblica entre remorso e verdadeiro arrependimento. Remorso e verdadeiro arrependimento. E o que Saul está tendo aqui não é arrependimento de fato. Porque o arrependimento de fato gera frutos. E a gente não vai ver esses frutos na vida dele. O que Saul está tendo aqui é apenas um remorso. Um momento de tristeza em que ele reconhece que ele está errado. E a pergunta que eu faço para você, que eu quero que você medite é: você normalmente se arrepende? Você é verdadeiramente arrependido ou você só sente remorso de vez em quando? E aqui, só para você se avaliar. Porque ele parece que está arrependido, mas logo a gente vai continuar lendo a história, ele vai continuar perseguindo Davi. Ele vai continuar querendo matar Davi, isso daqui não vai mudar na vida de Saul. Sabe qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento é o seguinte, gente, isso é arrependimento diante de Deus. Eu reconheço que eu estou errado. Começa com isso, eu reconheço, e Saul fez isso. Eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que você é justo, eu não sou, você é inocente, eu não sou. Eu não só reconheço que eu estou errado, mas eu me entristeço. Eu estou errado e isso me dói.
Saul também fez isso. Ele reconheceu e ele se entristeceu. Mas o próximo passo do verdadeiro arrependimento é: eu me volto para Deus. Eu confesso a Deus o meu pecado. E se eu pequei contra você, eu confesso para você também. Eu estou errado. Me perdoa. Senhor, eu estou errado, me perdoa. E o verdadeiro arrependimento vai dar um passo ainda, que não é só reconhecimento, confissão e etc., mas é, com a ajuda de Deus, eu preciso mudar. Existe uma disposição e um desejo de agradar a Deus nessa área. Não significa que a pessoa nunca mais vai pecar naquilo. Mas ela vai lutar contra isso. E quando você olha para a vida dela, a longo prazo, você vai ver a santificação acontecendo naquela área da vida. Isso é verdadeiro arrependimento. Sabe o que é remorso? Remorso acontece assim, ó, eu reconheço que eu estou errado. Saul fez isso. Eu me entristeço porque eu estou errado. Saul fez isso. Mas ao invés de confessar os meus pecados, eu normalmente me justifico. Mas sabe o que aconteceu? Mas sabe o que é? Mas é porque você? Mas sempre tem um mais. E esse é um padrão de Saul. Saul, se você está acompanhando a série, você vai se lembrar disso. Quando ele peca contra Deus, desobedecendo a ordem clara do Senhor, lá em 1 Samuel 15, e Samuel vai confrontá-lo, ele fala: eu pequei, mas sabe o que é? É porque a gente estava pensando. Tem uma justificativa sempre. E além disso, eu me justifico e no fim eu não mudo. Eu continuo do mesmo jeito. E isso daqui eu já vi acontecer várias vezes, tá, gente? A pessoa reconhece, a pessoa chora, a pessoa faz cena, a pessoa faz rios de promessa e pronto. E a vida, no outro dia, segue da mesma forma. Isso é remorso, isso não é arrependimento. E aqui eu quero que você pense na sua vida. Porque normalmente quando a gente ouve assuntos assim, a gente pensa: não, é verdade, tal pessoa... Não, pense em você, antes de tudo. Você é uma pessoa, pense nas suas áreas de deficiência. Pense nos seus pecados. Você é uma pessoa que de fato se arrepende, ó. Pensa nisso, quais são os seus pecados principais? Você lida com eles como Saul? Do que você precisa se arrepender de verdade? Quais são os ídolos que você precisa abandonar? Quais são as coisas que você tem valorizado demais? E que você precisa largar para se agarrar somente no Senhor? Deus nos chama, e esse texto, embora esse seja um ensino mais lateral do texto, mais secundário, mas esse texto nos chama a meditar nisso também. Se o nosso arrependimento é como o de Saul, só um remorso, ou se de fato há verdadeiro arrependimento. E aqui a gente vê mais uma vez o contraste entre Saul e Davi. Porque Davi depois, anos depois, ele vai cometer adultério e assassinato. Você lembra dessa história? Muito mais grave do que o que Saul fez. Mas quando ele peca, ele escreve o Salmo 51. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os seus olhos. Senhor, me purifica, me lava com esopo, me dê um coração novo, me dê um coração puro, renova em mim o espírito inabalável. Isso é arrependimento, gente. Isso é arrependimento. E é isso que o Senhor deseja de nós. E um último ensino desse texto, que eu entendo que é o ensino principal, junto com a questão da honra às autoridades, é como nós devemos reagir à injustiça, opressão e ofensas. Davi aqui está sendo oprimido, injustiçado, perseguido, ofendido, e o rei está atentando contra a vida dele. Isso às vezes acontece na nossa vida em menor escala, na maioria das vezes, mas isso também acontece conosco. A pergunta é como nós devemos lidar com esses momentos. A nossa tendência natural qual que é, gente? É pagar na mesma moeda, né? Na verdade, é pagar na mesma moeda com juros e correção monetária. Não sei se você percebe isso, mas desde pequeno, nós somos vingativos. E a nossa vingança nunca é proporcional. Você está lá, irmãos, brincando, daqui a pouco começa a brigar. Aí um vai lá e puxa da mão do outro alguma coisa. Normalmente, o troco nunca é na mesma proporção. O troco normalmente é assim: ele puxou da minha mão, eu puxo e empurro. A coisa sempre é com juros e correção, né? Sempre é um pouquinho mais. Essa é a tendência natural do nosso coração. É sempre pagar o mal na mesma moeda, com um pouquinho a mais ainda, porque eu estava quieto, ele mexeu comigo, então vai um pouquinho de juros. Essa é a nossa tendência. A pergunta é: como nós devemos agir? E a resposta... Esse texto aqui, meus irmãos, é quase que uma ilustração de Romanos 12, que é o texto que nós já lemos aqui na liturgia.
E eu quero ler de novo esse texto com você, porque ao invés de eu falar, é melhor a Bíblia mesmo explicar. Como nós devemos reagir a injustiças, opressões, ofensas, etc. Romanos 12, 17 a 21. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não é isso que Davi fez, gente? Davi está aqui dizendo o seguinte: olha, rei, no que depender de mim, eu quero viver em paz. Eu não quero isso. Eu sou leal, meu senhor, meu rei, larga disso. No que depender de mim, no caso de Davi, não depende. Quando a gente fala de relacionamento, não depende só da gente. No caso de Davi, não teve reconciliação. Porque não depende só dele. Mas o ponto bíblico é, no que depender de mim, o caminho está aberto. Às vezes a gente adota a seguinte postura contra quem nos ofendeu. Não, é o seguinte, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Deixa ele no canto dele, eu vou ficar no meu canto. Essa não é a postura bíblica. Porque o texto diz o seguinte: no que depender de mim, o canal está aberto para a gente reatar, para a gente reconstruir. Não depende só da gente. Não depende só de mim. Então, depende do outro também. Mas no que depender de mim, a minha postura não é, não quero nem mais ver pintar de ouro. Não é esse o desejo de Deus para nós. Não é isso que Davi fez nesse texto. Ele continua: meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não foi isso que Davi fez? Eu não vou fazer com as minhas mãos. A vingança não pertence a mim, então eu me entrego a Deus, que o Senhor me julgue, que o Senhor me examine, para que o Senhor me livre, é o Senhor que vai fazer. A base para o perdão, gente, não é, vou deixar por isso mesmo, não. Eu vou entregar a causa para quem julga de maneira santa e justa. Eu não preciso fazer com as minhas mãos. Davi fez isso. E aí ele continua: então, uma vez entregando ao Senhor, como nós devemos agir? Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Diante das injustiças, eu confio no Senhor. Eu limpo meu coração de todo desejo de vingança. E não só eu não pago com o mal, mas eu ativamente busco fazer o bem. É assim que a gente lida, e a gente deve lidar com as justiças e opressões. E aqui eu quero destacar uma última coisa nesse ponto. Percebe que o texto, por um lado eu posso fazer o mal, e por outro lado eu posso fazer o bem. Percebe que o texto não fala assim, não faça o mal, e fique neutro. Não, ele vai dizer o seguinte: ao invés de fazer o mal, faça o bem. Esse é o chamado de Deus para nós. E eu sei que a pergunta que você está fazendo na sua cabeça é a seguinte: bonito isso daí na teoria aqui, Júlio, mas dá para viver assim? É possível isso? É possível agir assim lá na minha casa, quando meu marido pela 50ª vez fez isso de novo? É possível viver assim quando meu filho, quando meu pai, minha mãe, com a minha história, é possível viver assim? E eu quero terminar dizendo o seguinte: só é possível viver dessa forma quando nós nos rendemos e somos cheios do amor do Cristo crucificado naquela cruz por nós. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa na cruz, a realidade é a seguinte: desde que nós nascemos, nós fazemos mal contra o Senhor todos os dias. É verdade ou não é? Desde que nós nascemos, nós pecamos contra o Senhor. Todos os dias. E a mensagem do Evangelho de Cristo é o seguinte: Deus não só não pagou mal com mal, mas Ele foi lá e pagou com o bem. A dívida que era minha, Ele olha para mim e fala: tá paga. E Ele responde à minha maldade, entrando na história, vivendo uma vida simples, cheia de sofrimento, e morrendo naquela cruz como um injustiçado, como um criminoso, de maneira totalmente injustiçada, para que esse pecador aqui possa ter vida. Aquele que é o ungido do Senhor com U maiúsculo. Ele foi crucificado. Ele foi tocado para que eu pudesse ter vida. Só quando eu entendo isso, eu consigo fazer isso. Só quando eu entendo esse evangelho, essa graça, é que eu consigo não pagar mal com mal, mas pagar mal com bem, porque foi isso que Cristo fez conosco.
Gente, o desejo do Senhor é que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos sejam permeados por esse amor, por essa graça perdoadora, renovadora, paciente, que é uma graça que paga o mal com o bem. Foi isso que Jesus fez conosco. E é assim que Jesus deseja que nós vivamos. Quem recebeu verdadeiramente dessa graça, deve viver de acordo com essa graça. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: essa graça já encheu seu coração? Esse amor, esse renovo já permeou tudo que você é? Porque só dá para viver assim, quando esse amor nos enche. E sabe qual é o chamado do Senhor Jesus para todos nós aqui nessa manhã? É que nós nos rendamos a Ele. E que nós clamemos: Senhor, nos encha com essa graça. Enche o nosso coração com esse amor. Para que nós vivamos não retalhando mal com mal. Não enchendo nosso coração de ira, de raiva, de rebeldia. Mas pagando mal do mesmo jeito que o Senhor pagou naquela cruz. Davi, na verdade, é só um exemplo pequeno daquilo que Jesus fez na cruz por amor de nós. E o chamado do Senhor Jesus é que, assim como Davi nesse texto, nós não nos deixemos vencer pelo mal, mas vençamos o mal com o bem. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Cristo crucificado na cruz por nós. Que Deus nos abençoe, gente. E enche o nosso coração de verdadeiro arrependimento, de verdadeiro amor. E como nós cantamos aqui, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, Senhor, que seja as tuas mãos, que seja a tua graça, que seja o Senhor em mim. Que Deus nos santifique e que esse amor nos transforme e transforme os nossos relacionamentos a cada dia. Vamos orar mais uma vez, já encerrando esse culto. Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui, meditando na tua palavra, e obrigado porque o Senhor deixou, Deus, essas ricas verdades para nós, para nos encorajar, para nos ensinar, para mostrar o caminho. E Deus, a verdade é que todos nós vivemos situações em nossas vidas, no nosso dia a dia, em que as pessoas nos ofendem, em que as pessoas pecam contra nós, em que as pessoas nos maltratam. A nossa oração, Deus, é que o Senhor livre o nosso coração de ser cheio de amargura, de desejo de vingança e de retaliação, mas que nós, preenchidos pelo amor de Cristo, possamos pagar o mal com o bem, possamos nos dispor a, como Jesus, sofrer o dano e responder à maldade com amor, com graça, com paciência e com misericórdia. Que o teu amor e o teu evangelho sejam vistos em nossas vidas. Quando a gente olha para essa história de Davi, a gente vê como o teu amor e a tua graça impactou o coração dele, Senhor. E a verdade é que ele só conseguia lidar dessa forma com uma pessoa que estava maltratando tanto ele, porque o Senhor o capacitou e o encheu de amor e graça para isso. E a nossa oração é que o Senhor esteja nos enchendo dessa mesma forma, para que o teu amor seja evidente por meio das nossas vidas, em nossos relacionamentos. Aplique tudo isso em nossos corações, Deus. Eu oro por aqueles que estão aqui e estão vivendo algum momento de dificuldade nessa área. Talvez há pessoas aqui que estão guardando mágoas há muitos anos de determinadas pessoas. Talvez tenham casais aqui, Deus, que estão brigados, que o clima não está bom, que as coisas não têm caminhado bem, que talvez essa semana tenha sido muito difícil. Talvez tenha pais e filhos aqui, Deus, que não estão se falando. Oh Deus, a minha oração é que o Senhor enche o nosso coração com a tua graça, nos constranja com a tua graça nessa manhã, para que a tua graça mude os nossos relacionamentos, mude a disposição do nosso coração, e nós possamos viver como nós acabamos de ler, no que depender de nós, em paz com todos. E que as pessoas que nos ofendem, Deus, se elas tiverem fome, nos dê um coração que dá a elas o que comer. Aplica tudo isso em nós. Nos encha da tua graça. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.